Para poder repercutir um pouco sobre essa investigação das práticas, né, comerciais do Brasil, converso agora com Rodolfo Tobler, que é economista do Movimento Brasil Competitivo. Antes de mais nada, Rodolfo, bem-vindo aqui à nossa programação. Muito bom dia para você. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Rodolfo, como que você avalia o significado econômico e, obviamente, também, claro, político dessa decisão do governo dos Estados Unidos de abrir essa investigação formal contra as práticas comerciais do Brasil, né? Ou seja, num contexto geral, há justificativa para essa investigação? Eu acho que o que a gente tem visto aí ao longo dessa última semana, primeiro com o aumento da tarifa, agora com essa última novidade, falando de investigação e falando até a questão do PIX, por exemplo, a gente olha com uma certa preocupação, principalmente quando a gente olha efeitos de médio e longo prazo, né? O que a gente tem visto do ambiente econômico, toda essa questão de se aumentar tarifas, de possíveis retaliações, não só com o Brasil, com outros países também, o que a gente está fazendo é enfraquecendo um pouco a cadeia global, a gente está diminuindo essas relações globais que os países têm, ou seja, esse mercado, né, esse comércio global vai perdendo força. Isso impacta diretamente na eficiência, na competitividade, na produtividade dos países. O Brasil tem sido, claro, muito afetado já diretamente por alguns segmentos que exportam bastante para os Estados Unidos, já tem tido uma turbulência bem clara, mas a gente olha também para essa questão de longo prazo, né? Qual seria o impacto no custo do Brasil, qual seria o impacto na competitividade, na produtividade do Brasil de longo prazo. E quando a gente vê esse aumento de incerteza, esse aumento de tarifas, e agora até falando de medidas como o PIX, que foi uma medida de aumento de eficiência, de redução de custos, como um problema, isso nos preocupa quando a gente olha no longo prazo, porque a gente está falando em perder competitividade, em perder produtividade, e naturalmente isso afeta diretamente o crescimento e desenvolvimento do país. Há, na sua visão, nessa investigação, Rodolfo, alguma pressão do setor financeiro, inclusive de empresas, de algum lobby acontecendo para agora subsidiar essa investigação dos Estados Unidos? Eu te pergunto sobre isso porque hoje a gente sabe que o PIX é uma forma de pagamento amplamente, né, utilizada pelos brasileiros. Isso modificou totalmente a forma de pagamento, né, ou seja, os hábitos de pagamento do Brasil, que, por exemplo, praticamente anulou o uso do pagamento em débito, né? Ou seja, como que você vê a interferência do próprio setor americano em relação a essa investigação? Há alguma pressão em relação a isso? Já vinha acontecendo e agora Donald Trump usa apenas isso como um gatilho? Qual que é a avaliação que você faz? Tem se falado que pode ter sido isso, né? Motivação para essa investigação sobre o PIX, sobre questões de transferências bancárias aqui no Brasil, que pode ter sido as grandes empresas americanas que acabam perdendo espaço na medida que o PIX avança. Acho que não tem como te comprovar isso, que de fato foi uma pressão dessas empresas, mas acho que para o lado brasileiro o que a gente precisa olhar de fato é para a nossa questão de eficiência, dos benefícios que o PIX trouxe, né? De redução de burocracias, redução de custos, que são inevitáveis. A gente não tem como voltar atrás mais nisso, de regredir para que se agrade, né, algum lobby, alguma questão de outros países. O que a gente tem visto, de fato, é que o PIX trouxe uma redução do custo, trouxe um aumento da competitividade, né, não só de relação de pessoas, mas também de empresas. Então, a gente tem, de fato, uma melhora do ambiente de negócio quando a gente tem o crescimento do PIX, e que, de fato, foi bem disseminado dentro da população brasileira. Então, imagino que isso não vai ser uma questão que vai conseguir ser revertida, né? Acho que vai ser um desafio muito grande, porque não faz muito sentido a gente voltar a ter um custo, uma piora do nosso ambiente de negócios por alguma pressão. Então, acho que, nesse sentido, pode ter sim havido alguma questão de pressão de empresas americanas, mas me parece que isso tudo tem um grande contexto político por trás, também não é só uma questão como essa que levaria a esse embate que tem se tido de aumento de tarifas, de investigações comerciais. Eu acho que se não seria só isso, seria o suficiente. Então, acho que tem se utilizado um pouco desse artifício, que pode ter acontecido de fato, mas muito mais como uma desculpa para poder aumentar, enfim, todas essas turbulências políticas que a gente tem visto e que tem um impacto direto na economia brasileira. E até pegando um pouco do que você traz aqui para a gente, né, não há um risco, né, agora do Brasil voltar atrás nessa questão do PIX, que é algo altamente já estabelecido, mais do que estudado, seguro, enfim, isso está muito claro. Mas do ponto de vista do outro lado, né, do ponto de vista dos Estados Unidos, sabendo dessa nossa resistência e resiliência agora nessa forma de pagamento, isso pode, na tua visão, acabar atrapalhando na negociação comercial com os Estados Unidos, ou seja, ser utilizado como um argumento, né, nesse momento dos Estados Unidos para manter algum tipo de taxação contra o Brasil? Eu acho que pode ser utilizado. Acho que inicialmente, até quando a gente vê a carta do presidente Trump, tinha algumas questões sobre déficit, superávit, que a gente viu que de fato nem era o que estava acontecendo.
Então, acho que vão tentar se apegar em alguns artifícios para tentar fazer essa negociação, né? Acho que o que é importante para o Brasil nessa negociação é justamente conseguir olhar de maneira bem clara todos os dados que a gente tem, quais são, de fato, as justificativas que o governo americano tem dado e ver até onde a gente consegue ir também. Porque na medida que a gente vai abrir mão de questões de eficiência como essa, como o PIX, para poder agradar e para poder reduzir um pouco essa tarifa, não acho que faz tanto sentido. É bom lembrar que a gente também vive um momento macroeconômico aqui bastante desafiador, a gente está no momento de juros altos, de inflação ainda também com uma certa dificuldade de se controlar a inflação de longo prazo. Tem toda uma questão macroeconômica no Brasil que também não permite que o Brasil possa fazer qualquer tipo de retaliação ou entrar numa negociação dizendo que não se importa, né, que pode taxar à vontade que isso não vai ter um impacto. Acho que nessa questão agora o governo brasileiro, e é o que tem feito, assim, tentado fazer uma negociação, abrir um canal de negociação e deixar bem claro até onde pode ser feito qualquer tipo de conversa, porque na medida que a gente entra numa negociação e o PIX passa a ser o problema, é uma grande regressão para a atividade brasileira, porque a gente teria um aumento de custos, a gente teria uma piora da nossa competitividade e impactaria também no nosso crescimento de longo prazo. Acho que esse não deve ser o caminho da negociação, pelo que a gente tem visto, pelo que a gente já viu ontem também de anúncios do governo, uma grande defesa do PIX. Eu acho que isso deve acabar continuando acontecendo, e se caso ter uma negociação mais direta, acho que o PIX não vai entrar muito nesse debate pelo lado brasileiro. Perfeito. Agora, Rodolfo, qual que é o impacto que essa investigação pode ter na percepção internacional, né, sobre essa competitividade e também governança do mercado brasileiro? Eu acho que toda essa turbulência que se cria é muito negativa, né? Quando a gente cria um aumento de certeza, quando se cria uma certa turbulência, é natural que se retrai um pouco mais o investimento. Quando alguns países podem olhar o que os Estados Unidos está investigando dentro do Brasil, isso pode ser negativo para a nossa economia, no sentido de que alguns países podem querer falar: olha, vou segurar um pouco aqui o meu investimento, vou dar uma olhada no que está acontecendo, ver o que os Estados Unidos está investigando, e aí a gente pode acabar perdendo o nosso ritmo também de atração de investimentos internacionais. Então, nesse sentido, toda essa turbulência que tem se criado na última semana, especialmente agora nesses últimos dias, não afeta a gente diretamente só no caso das empresas, mas também afeta diretamente no sentido dessa turbulência, dessa incerteza. Isso é claro, acaba chegando também no ambiente de negócio. Acho que todo ambiente de negócio, toda a questão de atração de investimentos, acaba sendo muito impactada por esse aumento de incerteza que tem se feito com essa questão de tanto do aumento da tarifa, agora com essa questão da investigação também. Uhum. Rodolfo, tentando buscar aqui um contexto histórico, talvez também comparativo, para poder a gente ter pistas, né, do que pode, qual pode ser o grande desfecho dessa história, há precedentes, tanto nessa relação Brasil-Estados Unidos, como também entre outros países, de investigações semelhantes a essas, que poderiam, né, nos dar uma pista de um desfecho dessa história? Que eu tenha conhecimento, a gente não tem precedentes assim tão perto, né, de um prazo tão próximo do que a gente tem visto. Acho que toda essa questão, não só da investigação, como das tarifas também, a gente está chegando num novo padrão de negociação, num novo padrão de tarifas, num novo padrão de investigação que a gente não vinha observando. Acho que desde o início do governo Trump isso tem mudado, de fato, não só para o Brasil, como também para outros países. A gente tem visto que tem tido impactos também e novas tarifas para outros países. Então, assim, a gente não tem um precedente muito claro do que pode acontecer. O que a gente tem visto ao longo do próprio governo, ao longo dos últimos meses, é que se tem aberto espaço para negociação. Primeiro se faz aumento de tarifa, se faz algum tipo de anúncio de investigação de algum problema, e aí depois se abre uma negociação e se chega a, pelo menos, tentativa de algum acordo. Porque toda essa questão que tem se falado aqui também em relação ao Brasil tem um impacto direto no mercado americano também. Porque quando eles já fecham um pouco a porta para a importação de produtos brasileiros, eles estão, na verdade, também trazendo aumento de custo para a própria produção local, para o próprio consumo local lá americano. E no sentido que ele tem agora, tem até se falado de muita debate com o presidente do Fed, o governo americano também passa por um desafio muito grande na questão da inflação local. Então, acho que todo esse sentido que tem se visto, tem um espaço para negociação ainda. A questão da tarifa seria só a partir de 1º de agosto, então agora o governo brasileiro também já fala em negociações. Acho que tem um espaço para que a gente consiga chegar no meio do caminho, chegar a algum termo que não seja tão impactante negativamente para os dois países. Agora, essa questão da investigação indo para o caminho de se falar que o PIX é um problema, acho que é um caminho que acaba indo no sentido contrário, de que a gente vai acabar tendo uma negociação um pouco mais difícil do que se esperava, e com isso, acho que aí a gente vê um impacto até um pouco mais negativo do que a gente esperava também, porque isso afeta diretamente a competitividade do país, o desenvolvimento do país e também a expectativa de crescimento de longo prazo. Rodolfo, só para poder a gente fechar aqui essa nossa conversa, a gente tem a 25 de março também sendo apontada, né, nessa investigação
Não seria a primeira vez, né, que isso aconteceria, nesse caso, a 25 de março. A gente já teve em outros momentos também alegações importantes em relação à falta de controle do Brasil em relação à pirataria. Nesse ponto, a gente pode ter alguma substância realmente, algum fundamento, né, que embase essa investigação? Eu acho que aí sim, eu acho que aí são alguns pontos que se pode ter alguma conversa e tentativa de chegar num acordo, né? Tentativa de tentar melhorar a fiscalização, de reduzir essa questão que eles têm falado de pirataria, porque afeta naturalmente as empresas americanas que produzem material e aí acaba tendo uma competitividade até difícil, né? Porque o produto acaba sendo vendido de um preço muito mais barato que o original e acaba se reduzindo a demanda por esse produto original. Acho que aí a gente pode ter uma conversa, mas isso também passa por essa negociação que se espera. Acho que nesses pontos o governo deve estar tentando mostrar que tem uma possível solução, uma possível compatibilização com as ideias que tem se falado. Eu acho que nesse caminho, sim, eu acho que de toda essa questão que a gente tem visto, de aumento de tarifa, dessa investigação, alguns pontos podem ser absorvidos pelo governo brasileiro, de tentativa, mostrar o que pode ser feito, as possíveis soluções. Eu acho que aí pode ser um caminho, de fato, porque aí entra num episódio que já tem se falado há muito tempo, não só acho que aí o governo americano, mas até indústrias locais. A gente tem visto a indústria têxtil falando bastante sobre isso também ao longo dos últimos anos, que essa competitividade não é igual. Na medida que você tem um produto que não tem, passa por todas as questões de certificação, de qualidade do produto e vende num preço muito mais barato, você acaba tendo uma competitividade desigual e afetando a indústria que acaba produzindo não só a indústria internacional, como nesse caso o governo Trump tem falado, mas também a indústria local, que também sofre com isso ao longo do tempo. Então, acho que nesse ponto pode ser sim um caminho que o governo pode passar a tentar encontrar uma solução, porque aí a gente está falando de uma competitividade e igualdade de condições, né? Acho que isso é o que se busca para um desenvolvimento, é o que se busca para um crescimento da competitividade e é o que se busca para uma redução desse custo do Brasil, que também é tão alto como a gente tem visto ao longo dos últimos anos. Maravilha. Essa foi a nossa conversa aqui com o economista do Movimento Brasil Competitivo, né, que a gente tem agora aqui, Brasil Competitivo, Rodolfo Tobler. Rodolfo, muito obrigada pela tua participação aqui conosco, sempre bem-vindo aqui na nossa programação. Até uma próxima. Até uma próxima, agradeço o convite. Até mais.